Avó revela segredo assustador. Madrastra vendeu neta para horror inimaginável. Os olhos de Clara estavam fixos na janela embaçada quando a voz fraca de sua avó quebrou o silêncio pesado. Clara, você precisa saber a verdade sobre Luzia. As palavras pareciam como relâmpagos cortando o ar espesso, trazendo uma tempestade de emoções em seu peito. O coração dela acelerava. Revelava um segredo sombrio que a jovem nunca soubera. A avó murmurou, a voz tremendo, como uma folha balançando ao vento. Clara ficou paralisada, sentindo um frio na espinha. Vender. A ideia era absurda, digna de um filme de terror. Mas a expressão aterrorizada da avó era inegável. A cada palavra, na repetição, deu um segredo sombrio. A pressão em seu peito aumentava e um nó apertava sua garganta. Como Luzia, que sempre se mostrara tão amorosa, poderia ter feito algo assim? Clara ficou pensando na infância, em sua adoção. Sempre sentira um vazio, um buraco que ninguém conseguia preencher. As memórias escuras surgiam, flashes de uma vida antes da madrasta, imagens que pareciam distorcidas, como fotos queimadas. O passado estava coberto por uma sombra que ela nunca entendera. Mas por que, avó? Por quê? A pergunta ecoou na sala, mas a avó apenas fechou os olhos, deixando escapar uma lágrima solitária. Então, o silêncio se fez pesante, mais opressivo do que qualquer palavra. Nas noites seguintes, Clara não conseguia parar de pensar. O clima na casa se tornara tenso. Luzia, com seu sorriso caloroso, agora parecia uma estranha. Clara decidiu que precisava descobrir mais. Começou a revirar caixas de coisas antigas no sótão, quase como se os segredos de sua vida estivessem escondidos lá. E, de fato, encontrou algo. Diários cobertos de poeira e fotografias amareladas de pessoas desconhecidas, muitas delas ao lado de Luzia. O coração dela disparou ao ver uma imagem onde sua mãe sorriu no dia do casamento. Mas conforme lia os diários, sombras começaram a tomar conta do redor. Coisas estranhas começaram a acontecer. Ruídos inesperados ecoavam durante a noite. Calafrios percorreram sua espinha enquanto olhava para as fotos, como se alguém estivesse observando. Foi então que percebeu. Não era apenas a madrasta que escondia segredos, mas algo mais sinistro estava à espreita. Com cada página lida, Clara sentia que um mundo tenebroso a engolia. O que se passava nessa casa? Um mistério sério se desenrolava e Clara se viu presa entre a busca pela verdade e o medo das consequências. Ela precisava saber a origem da traição, a sensação de estar sendo sugada para um buraco sem fundo, aterrorizante. No fundo, um eco desconhecido começava a se manifestar, fazendo seu coração palpitar com mais força. O que ela desenterrava poderia levar à loucura. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava perdida entre as páginas do diário, a mente girando como um furacão. Os segredos extravasavam como a água de um balde furado. O que mais ela poderia descobrir? A cada nova frase, uma nova porta se abria para o passado obscuro de Luzia. Um passado que agora a envolvia em névoa e desconfiança. O cheiro de mofo e papel envelhecido invadia suas narinas. Mas o que lhe causava mais incômodo era a sensação de estar sendo vigiada. Foi então que, em uma tarde sombria, enquanto o vento uivava lá fora, a casa estava estranhamente silenciosa. Clara decidiu verificar o porão. O local sempre a encheu de uma ansiedade inexplicável, mas a sensação de que algo crucial estava escondido a guiava. Descendo os degraus rangentes, cada passo parecia ressoar como um grito. A luz fraca da lanterna iluminava as paredes cobertas de umidade, criando sombras que dançavam como fantasmas ao abrir uma velha arca em um canto escuro. Clara sentiu um choque. Lá estavam documentos antigos, fotos e um pequeno objeto embrulhado em seda. Desembrulhando, sua respiração ficou presa na garganta. Era um colar, simples, mas familiar. O mesmo colar que sua mãe usava em sua foto de casamento. Mas como isso estava ali? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma estranha. Clara tremia. O colar parecia pulsar com uma energia própria. E então, um barulho interrompeu seu devaneio. Um forte estrondo vindo do andar de cima. O coração dela disparou. Era Luzia? Após o segredo que a avó revelara, Clara não sabia o que esperar. A adrenalina fez seus pés se moverem rapidamente, subindo as escadas em um salto. Chegando ao andar de cima, a cena que encontrou poderia muito bem ter sido um pesadelo. Luzia estava lá, mas não sozinha. Um homem de aparência sombria a segurava pelo braço e o olhar deles se cruzou. Clara congelou. A cena era insuportável. Luzia, com lágrimas nos olhos, balbuciava o que Clara não boca era um misto de acusações e ameaças. Você não pode simplesmente sair assim, ele gritou, a voz ecoando pela casa. O que você pensa que está fazendo? Isso não era parte do plano. O que era esse plano? Clara sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, o chão desaparecendo. Foi como um raio. Clara não sabia o que fazer. Em um impulso cego, ela gritou: "O que está acontecendo aqui?" O imediato silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os dois se viraram, e enquanto o homem a olhava com desprezo, Luzia pareceu petrificada, os olhos arregalados.
Clara sentiu um nó na garganta. O homem avançou e o instinto a fez recuar. Mas antes que pudesse processar a situação, ele disparou. Você não tem ideia do que aconteceu, não é? Tudo o que você pensa que sabe é uma mentira. Você é a chave para tudo isso e, se não tomar cuidado, pode ser a causa da nossa ruína. Nesse instante, Luzia deu um passo à frente, a expressão determinada. Clara, eu não pude contar. Por favor, confie em mim. As palavras dela eram um misto de súplica e dor. Clara se viu em uma encruzilhada aterradora, sua mente incendiada de perguntas. A cada pulsar do coração, as verdades ocultas pareciam mais distantes. A realidade havia se fissurado e tudo que Clara acreditava estava em risco de desmoronar. O que mais Luzia escondia? Qual o papel dela nesse plano obscuro? Clara sentiu o frio correr por suas veias. O que ela desenterrava talvez não estivesse apenas relacionado a segredos familiares, mas a um jogo perigoso que ela mal podia compreender. E naquele exato momento, com a tensão no ar, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. As respostas que buscava poderiam arrastá-la para um abismo de horrores. E talvez a única maneira de escapar fosse desenterrar ainda mais segredos, antes que fosse tarde demais. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, e por um breve instante o tempo pareceu estagnar. O homem a encarava com uma frieza gélida, como se pudesse ver dentro da sua alma. Luzia, em pé ao seu lado, parecia uma sombra luminosa, mas também cheia de medo. As palavras ressoavam na cabeça de Clara como um eco distante, envolta em mistério e perigo. Ela precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. Clara, você não pode saber o que está acontecendo. Luzia suplicou. O tom de sua voz cortava o ar pesado da sala. Me deixe explicar. Explicar o quê? Clara gritou, a raiva e a confusão fervilhando em seu estômago. Você me vendeu, é isso que está acontecendo? Seu coração batia descompassado, a adrenalina fluindo como uma corrente elétrica. O homem, ainda segurando o braço de Luzia, soltou uma risada sombria. Você ainda não entendeu. Menina, Luzia não fez nada do que você pensa. Ela é uma traidora, mas não pela razão que você imagina. Sangue gelado. As palavras filtravam-se pela mente de Clara, mas antes que qualquer resposta surgisse, um estalo ensurdecedor cortou o silêncio. A porta da frente foi arrombada. Clara se virou, o pânico subindo como fumaça. Um grupo de pessoas mascaradas entrou na casa, cada uma com expressões decididas e olhos brilhantes de raiva. Pegue-a! Gritou uma figura à frente. Clara sentiu o desespero se instalar enquanto aqueles estranhos avançavam. Luzia, com um pânico que Clara nunca tinha visto, empurrou o homem e gritou: Saia, Clara! Fuja! Mas e se a madrasta não fosse a única a esconder segredos? E se todas as verdades estavam prestes a ser reveladas de uma vez? Disse, puxando Clara para perto, como se quisesse proteger a filha de algum horror invisível. Mas, ao mesmo tempo, ela parecia ter medo do próprio futuro. Você não pode ficar aqui!
O caos irrompeu quando as máscaras brancas se aproximaram, sendo seguidas por uma explosão de gritos e lutas. Clara estava assustada, mas a adrenalina a impulsionava. Luzia parecia um misto de desesperada e feroz, tentando empurrar Clara para longe enquanto se defendia do homem. Escute! Eles não são o que parecem. Clara se viu encurralada, suas memórias ecoando em sua mente. Tudo o que conhecia estava se desmoronando. O aperto no peito ficou insuportável. Como Luzia, que sempre pareceu tão segura, podia estar no meio de tudo isso. E o homem que a segurava era alguém de quem ela deveria temer ou confiar. Então, um grito cortante cortou o ar. Clara viu o grupo de mascarados capturarem Luzia, puxando-a em direção à porta, enquanto ela lutava. E com cada movimento, a visão dela começou a se distorcer em algo grotesco. Clara percebeu, horrorizada, que o homem que estava ao seu lado era muito mais do que parecia. Estava ligado a Luzia de uma maneira macabra. Clara, Luzia chamou, o olhar cheio de uma mistura de dor e determinação. Você precisa entender. Tudo o que aconteceu é porque você é a única que pode. Dela era uma onda avassaladora de dúvidas e perguntas. Quem era a verdadeira Luzia? Que segredos terríveis estavam sendo escondidos sob o manto de uma vida aparentemente comum? Paralisada pelo medo, Clara olhou ao redor, enquanto a realidade começava a se esfacelar. O que mais não sabia? E mais importante ainda, para onde ela iria agora, sozinha, em um labirinto de mentiras e traições? O passado parecia um eco distante, mas o presente a engolia. Neste momento, tudo começou a desmoronar ao seu redor. A adrenalina a deixava em estado de alerta, e a única certeza que Clara tinha era de que a luta estava apenas começando. E a verdade poderia ser muito mais aterrorizante do que qualquer mentira. E assim, com a escuridão a semanas de distância e um universo de segredos à sua frente, Clara avançou, sem saber o que encontraria a seguir. Clara estava paralisada, a mente girando, enquanto o caos estourava ao seu redor. Luzia tinha desaparecido, levada pelas sombras, e o homem a encarava com uma expressão que a deixava arrepiada. O tumulto da situação parecia um pesadelo, e Clara sabia que precisava agir. Mas como? As perguntas fervilhavam em sua mente como uma tempestade. Ela olhou para o grupo de mascarados, suas sombras se alongando à luz fraca da casa. O que queriam? O que havia de tão importante em Luzia que a tornava alvo de tanta violência? Tentando buscar uma saída, Clara se virou, mas o homem que havia segurado Luzia apareceu à sua frente, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Não, você não vai a lugar nenhum, ele gritou, a voz ameaçadora cortando o ar tenso. Clara sentiu o desespero subir como um maremoto. O fôlego lhe faltava. Algo dentro dela urgia por uma defesa, por uma resposta. Foi quando, em um momento de pura adrenalina, ela gritou: "O que você quer de mim?" O homem riu,
mas havia uma frieza em seus olhos. Você é a única que pode me ajudar, ele disse, e a voz dele se transformou de ameaça para um sussurro quase sedutor. Você não sabe, mas carrega dentro de si um poder que nem imagina. E esses, ele apontou para os mascarados, estão aqui para garantir que você não fuja. Clara sentiu o terror misturar-se a algo mais profundo, uma curiosidade maligna. Poder? Que tipo de poder? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar. As palavras o deixaram um pouco intrigado. Ele hesitou como se pesasse suas respostas. Você foi escolhida. A conexão que tem com Luzia vai além do que qualquer uma imagina. Ela tentou proteger você, mas agora não há como voltar atrás. Ele se aproximou um pouco mais e o cheiro de álcool e fumaça inundou o espaço entre eles. Esses homens querem o que é seu. Sua mente. Uma conversa antiga que teve com Luzia sobre sonhos estranhos e heranças. Isso é sobre a família, não é? Clara perguntou, a ideia a fazendo tremer. Sobre o que aconteceu com minha mãe? O homem sorriu e aquilo a fez sentir frio na espinha. Exatamente. A história é muito mais complexa do que você sabe. O que você é o que eles querem, mas você não pode cair nas armadilhas deles. Ele gesticulou, como se tivesse certeza de que estava alcançando Clara de alguma forma. Nesse momento, um grito ecoou do andar de cima. O som a atingiu como uma pancada. Era Luzia. Clara virou-se bruscamente, o coração acelerando de medo. A força do pânico a fez correr na direção do barulho. O homem a seguiu, gritando ordens. Mas Clara estava decidida. Diga o que disser. Havia algo que ela precisava descobrir. Descer as escadas pareceu uma eternidade. Mas ao chegar ao final, tudo ficou em silêncio. Clara olhou em volta, o ar pesado de tensão. A sala estava vazia, exceto por um cheiro estranho, como se algo houvesse sido queimado. A memória do colar pulsando em suas mãos voltou com força. Luzia! Ela gritou, mas só o eco de sua voz respondeu. Ao seu redor, em poeira e sombras. Clara piscou, e quando seus olhos se abriram novamente, o homem estava atrás dela, um sorriso cruel no rosto. Você realmente não sabia, não é? Luzia não é quem você pensa. A verdade pode ser mortal, querida. Ele estendeu a mão e Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Então tudo escureceu. Um segundo depois, o sol surgia novamente. Clara estava de volta à sala do sótão, sozinha, sem sinal do homem ou de Luzia, mas o colar estava em suas mãos, pulsando ainda mais intensamente. A verdade a pressionava como 1000 quilos. Quem era Luzia realmente? E qual era seu papel na história que estava se desenrolando? O ar parecia denso, enquanto Clara tentava juntar os pedaços de sua realidade agora desmoronada. Uma nova verdade a aguardava, escura e impenetrável como a noite. Mas uma coisa era certa. Algo muito mais profundo e aterrorizante estava prestes a ser revelado. E ela estava paralisada, a mente girando enquanto o caos estourava ao seu redor. Luzia tinha desaparecido, levada pelas sombras, e o homem a encarava com uma expressão que a deixava arrepiada.
O tumulto da situação parecia um pesadelo e Clara sabia que precisava agir. Mas como? As perguntas fervilhavam em sua mente como uma tempestade. Ela olhou para o grupo de mascarados, sua sombra se alongando à luz fraca da casa. O que queriam? O que havia de tão importante em Luzia que a tornava alvo de tanta violência? Tentando buscar uma saída, Clara se virou, mas o homem que havia segurado Luzia apareceu à sua frente, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Não, você não vai a lugar nenhum, ele gritou, a voz ameaçadora cortando o ar tenso. Clara sentiu o desespero subir como um maremoto. O fôlego lhe faltava. Algo dentro dela urgia por uma defesa, por uma resposta. Foi quando, em um momento de pura adrenalina, ela gritou: "O que você quer de mim?" O homem riu, mas havia uma frieza em seus olhos. "Você é a única que pode me ajudar", ele disse, e a voz dele se transformou de ameaça para um sussurro quase sedutor. "Você não sabe, mas carrega dentro de si um poder que nem imagina. E esses", ele apontou para os mascarados, "estão aqui para garantir que você não fuja." Sentiu o terror misturar-se a algo mais profundo, uma curiosidade maligna. Poder? Que tipo de poder? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar. As palavras o deixaram um pouco intrigado. Ele hesitou, como se pesasse suas respostas. "Você foi escolhida. A conexão que tem com Luzia vai além do que qualquer um imagina. Ela tentou proteger você, mas agora não há como voltar atrás." Ele se aproximou um pouco mais. E o cheiro de álcool e fumaça inundou o espaço entre eles. "Esses homens querem o que é seu, e se você não decidir agora, tudo estará perdido." O que ele dizia soava tão absurdo e ao mesmo tempo aterrador. Clara tentava processar as informações, mas tudo o que queria era encontrar Luzia, saber se ela estava bem. Então, como um raio cortando a confusão, uma memória surgiu em sua mente. Uma conversa antiga que teve com Luzia sobre sonhos estranhos e heranças. "Isso é sobre a família, não é?" Clara perguntou, a ideia a fazendo tremer. "Sobre o que aconteceu com minha mãe." O homem sorriu e aquilo a fez sentir frio na espinha. "Exatamente. A história é muito mais complexa do que você sabe. O que você é o que eles querem. Mas você não pode cair nas armadilhas deles." Ele gesticulou, como se tivesse certeza de que estava alcançando Clara de alguma forma. Nesse momento, um grito ecoou do andar de cima. O som a atingiu como uma pancada. Era Luzia. Clara virou-se. Bruscamente, o coração acelerando de medo. A força do pânico a fez correr na direção do barulho. O homem a seguiu, gritando ordens, mas Clara estava decidida. Diga o que disser. Havia algo que ela precisava descobrir. Descer as escadas parecia uma eternidade, mas ao chegar ao final, tudo ficou em silêncio. Clara olhou em volta, o ar pesado de tensão. A sala estava vazia, exceto por um cheiro estranho, como se algo houvesse sido queimado. A memória do colar casgar. Um último grito de Luzia cortou o ar, seguido por um barulho ensurdecedor. Uma
estrondo que transformou o espaço ao seu redor em poeira e sombras. Clara piscou, e quando seus olhos se abriram novamente, o homem estava atrás dela, um sorriso cruel no rosto. Você realmente não sabia, não é? Luzia não é quem você pensa. Ela é uma impostora. Ele estendeu a mão e Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua verdadeira mãe, Clara, está aqui. E Luzia, ela não a protegeu. Ela a vendeu para mim. As palavras foram como um golpe brutal. Clara sentiu o mundo girar. Luzia, uma traidora? Como assim? No mesmo instante, uma luz ofuscante rompeu do colar em suas mãos. Era como se a própria essência do que tinha acreditado estivesse pulsando. E Clara se viu arrastada para essas novas revelações. Imediatamente a luz envolveu tudo ao seu redor. E Clara percebeu que estava em um espaço diferente, uma sala cheia de espelhos. Em cada um, ela viu um reflexo diferente. Luzia, a mulher que sempre conhecera como sua madrasta, agora vestindo um manto negro. E do outro lado, outra mulher que se parecia com ela, mas com olhos brilhantes e uma expressão de tristeza. Clara entendeu naquele instante. Luz e sombra, verdade e mentira. É hora de escolher, Clara. O que você fará? A voz do homem ressoou enquanto os espelhos mostravam fragmentos de sua vida, lembranças distorcidas. O poder que ele mencionou seria o que estava nas profundezas dela. Ela se sentiu dividida, uma batalha interna explodindo. A verdade que conhecia estava se desintegrando. Em um instante, Luzia apareceu atrás da imagem que refletia a verdadeira mãe de Clara. Com os olhos fixos na filha, Luzia gritou: "Foi para te proteger. Você precisa entender." Antes que Clara pudesse responder, o chão sob ela se abriu em uma nova fenda e a sala dos espelhos começou a se desfazer, levando Luzia e o homem, enquanto a imagem de sua verdadeira mãe começava a desaparecer também. Clara estava sozinha e a única coisa que restava era o colar pulsante em suas mãos, agora queimando como uma chama viva. Ela não sabia o que fazer, o que realmente significava tudo isso. Os ecos de Luzia se mesclavam com uma imagem da mulher desconhecida. Sua mente gritava por respostas, mas o que ela encontrou foi um abismo de incertezas. Qual era a verdade final? Clara percebeu que a única maneira de descobrir era se aventurar ainda mais nesse pesadelo, antes que o chão a engolisse de vez. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés, e a luz do colar queimava em suas mãos, como uma tocha em meio à escuridão. Ela estava sozinha, em uma sala que parecia pulsar com segredos. O que o homem havia dito ecoava na sua cabeça. Luzia, intensidade. Clara tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Então, uma fenda se formou na parede e uma figura emergiu das sombras. Uma mulher com cabelos longos e escuros, vestindo um manto igual ao de Luzia. Clara reconheceu instantaneamente. Era a imagem da mulher que viu nos espelhos, a verdadeira mãe que sempre lhe falta. Mas havia algo de errado. Aquela mulher não estava ali para confortá-la.
Havia uma intensidade avassaladora em seu olhar. Clara, ela gritou, o som da voz ecoando de maneira assustadora. Você precisa me ouvir. Agora! O coração de Clara disparou. Mãe, você não está morta. A realidade começou a se distorcer e ela não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. Sim, eu estava. Luzia. Ela me prendeu por muito tempo, mas eu consegui escapar. A mulher se aproximou e Clara sentiu a urgência em suas palavras. Você é a chave, Clara. Precisa entender o que realmente acontece. A imagem de Luzia surgiu em sua mente. O carinho, a proteção, agora tudo aquilo parecia um emaranhado de mentiras. Como você pode me dizer isso? Luzia sempre cuidou de mim. A mulher a encarou com tristeza. Ela teve que fazer isso para te proteger de mim, do que realmente somos. A revelação a atingiu como uma máquina de choque e Clara mal conseguia manter seus pensamentos em ordem. Você e eu somos parte de algo muito maior, Clara. Você tem um poder que é natural para você, algo que Luzia teme e que os mascarados querem explorar. Nesse momento, uma onda de pânico se espalhou na sala. Os mascarados estavam se movendo em direção a elas. As sombras cresciam e Clara sentia o frio da dor e do esforço em seus membros. Fuja, Clara. Não confie em ninguém, nem mesmo em Luzia. Ela não é quem você pensa que é. Antes que pudesse responder, a mulher virou-se abruptamente e seu olhar fixou-se na direção dos mascarados. Eles nunca devem te tocar. A figura dela começou a brilhar com uma luz intensa, quase ofuscante. Clara se viu arrastada para o centro de uma tempestade de luz. Então tudo mudou novamente. Um forte estrondo, como se um raio houvesse partido ao meio a sala, e a luz se desfez em uma explosão, revelando um círculo de mortos-vivos com rostos conhecidos, pessoas do passado de Clara, figuras ao redor de sua infância que haviam desaparecido. Era um espetáculo macabro. Eram os rostos das pessoas que Luzia havia escondido, os acordos que ela fizera para manter Clara a salvo. Não! Clara gritou, cobrindo o rosto com as mãos. Não, não pode ser! A mulher, a verdadeira mãe, estava agora em cena, lutando contra os outros. Mas havia cerca de um deles que apenas observava. Com olhos frios como gelo. O homem que segurava Luzia. Ele sorriu, um sorriso doentio. Sim, Clara. Isso tudo foi para salvar você do que você já era. Os meus planos não envolviam apenas Luzia, mas você também. Com aquela declaração, tudo se tornou um caos. Clara se sentiu cada vez mais perdida. O que isso significava? Os seus lugares seguros estavam em ruínas. A dúvida se instalava no seu peito como uma pedra pesada. Poderia Luzia ser realmente uma traidora? E se a mulher que parecia ser sua mãe não fosse confiável? Quando ela olhou para o homem, a sua expressão era de triunfo absoluto. Você não sabe o que tem dentro de si, mas logo saberá, e não terá como voltar atrás. O mundo girou novamente, e Clara foi puxada para o meio disso tudo. Um verdadeiro furacão de emoções, segredos e traições.
Aquela não era mais a vida que ela conhecia. Com um nó na garganta, ela mal conseguiu sussurrar: "O que eu sou, na verdade?" O homem inclinou a cabeça, o riso cruel ainda em seus lábios. A única que pode mudar tudo ou acabar com todos. E em meio a essa tempestade de informações, Clara percebeu que a luta não era apenas por sua vida, mas pela verdade. A verdade que a moldaria de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés e a luz do colar queimava em suas mãos, como uma tocha em meio à escuridão. Ela estava sozinha em uma sala cheia de segredos, e tudo o que o homem havia dito ecoava em sua mente. Luzia não era quem ela pensava que fosse. A verdade do seu passado desmoronava ao seu redor, como um castelo de cartas. A figura da mulher com um manto escuro parecia agora mais imponente, e Clara se sentia perdida em cada palavra que proferia. Enquanto as sombras se reuniam ao redor, um frio cortante a envolveu. Clara ficou paralisada, absorvendo o que acabara de ouvir. Então, um grito irrompeu do passado. "Clara, não confie nela!" Era a voz de Luzia. O som ecoou como um clamor desesperado, cortante e agonizante. Clara virou-se rapidamente, lembrando-se do olhar de Luzia. A mistura de amor e, o quê? Medo? Desespero? Muito rápido um novo pânico a envolvia. Luzia estava em perigo, e Clara sabia que precisava agir. O homem a observava com um sorriso malicioso, mas Clara não tinha tempo para os jogos dele. Com determinação renovada, ela gritou: "O que você fez com Luzia?" Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. De repente, Luzia apareceu na porta, suada e com um olhar doido. Mas não era o olhar de uma mulher furtiva. O olhar de Luzia estava cheio de uma luz estranha, um brilho que Clara nunca tinha visto antes. O coração dela disparou. Luzia chamou, mas sua voz estava distante, como um eco abafado. "Você não pode acreditar no que lhe diz. Eu tô aqui para te proteger." Antes que Clara pudesse responder, Luzia fez um gesto para a mulher em manto, se contorcendo. Sua verdadeira essência começava a se revelar. "Eu sempre quis o que era melhor para você, Clara. Eu nunca." Mas então algo aconteceu. A mulher em manto avançou, e antes que Clara pudesse reagir, a cena mudou drasticamente. Luzia foi empurrada para o lado, e o homem, tudo em seu ser transbordando em uma explosão de poder, se virou para Clara, agora com uma presença vibrante. "Veja a verdade, Clara. O que você é, o que você sempre foi." A luz explodiu novamente e Clara foi lançada contra a parede. No momento seguinte, uma onda de calor percorreu seu corpo. Seus sentimentos eram uma tempestade. Então, em um segundo, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Quando Clara recuperou a visão, havia algo diferente. Luzia estava no chão, mas agora era como se uma máscara tivesse caído. Os olhos dela brilharam em um amarelo profundo. Uma essência sombria tinha tomado conta. "Você não sabe, Clara, mas você faz parte deste mundo. Uma lenda antiga, aquilo que todos temem." O choque atravessou o corpo de Clara. As palavras dela cortavam como uma faca. Luzia não era apenas sua madrasta.
ela era parte de algo muito maior e muito mais maligno. Você é a chave, Clara. Luzia disparou, a voz ressoando com um poder desconhecido. Você está destinada a se juntar a nós. Clara sentiu o chão tremer, enquanto as paredes pareciam conspirar, chorando com a dor das verdades ocultas. O homem sorriu, satisfeito. Agora você vê. Luzia nunca foi uma traidora, mas parte do seu destino. Desde o início, estávamos apenas esperando por você. Com isso, a realidade que Clara conhecia começou a se desvanecer. Luzia, com aquela nova energia, se ergueu. E ao fazer isso, Clara sentiu as correntes invisíveis que a mantinham presa se partir. Uma força poderosa a puxou para frente. Vá! Luzia gritou. Mas o tom estava misturado com agonia e determinação. A escolha é sua, Clara. Você pode se juntar a nós ou ficar presa nessa dança entre luz e sombra. E então, como um eco distante, a porta da casa se abriu, deixando uma luz ofuscante entrar. Clara viu algo lá fora, algo terrível que a esperava. Se ela desse aquele passo, nunca mais voltaria. Será que estava preparada para encarar a verdade? Com o coração acelerando e a mente em chamas, Clara hesitou. A escolha estava em suas mãos, mas o que era real? O que ela realmente era? E se tudo o que acreditava sobre Luzia estivesse errado? Essa reviravolta havia distorcido tudo, e apenas uma coisa era certa. Tudo estava prestes a mudar. Clara estava paralisada, o olhar fixo na porta iluminada. Luzia, a mulher que sempre havia considerado sua mãe, havia se transformado em alguém completamente diferente. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. O peso das revelações a esmagava, mas havia algo mais, algo que começava a se desenrolar como uma sombra à beira de um abismo. Clara, Luzia gritou, a voz misturando desespero e urgência. Você não pode confiar. Mas a intensidade na expressão dela parecia menos de uma súplica genuína e mais como uma advertência. O coração de Clara batia forte. Naquele instante tudo estava em jogo. A luz da porta começou a se intensificar. Clara sentiu uma força poderosa a puxar, como se o próprio espaço estivesse vibrando com energia. Luzia olhou para ela, os olhos grandes e desesperados. E então, sem aviso, um grito cortou o ar, tão agudo que parecia perfurar a realidade. Era como se o próprio mundo estivesse escondendo algo sombrio. A porta se fechou abruptamente e a luz se extinguiu. Clara piscou na escuridão, a respiração acelerada. O silêncio era opressivo até que, de repente, o barulho de risadas ecoou ao redor. As sombras dançavam nas paredes e Clara percebeu que não estava mais sozinha. Um grupo de figuras encapuzadas entrou, seus rostos escondidos, e elas pareciam mais numerosas do que antes. Mas em meio a elas havia uma presença familiar. Uma figura conhecida surgia lentamente das sombras. Clara cerrou os punhos, sentindo o coração afundar. O homem que sempre a ameaçava estava ali,
Mas desta vez, ao seu lado, havia uma terceira pessoa, seu pai. Ele a encarava com um sorriso sombrio. Como você pôde, pai? A voz de Clara saiu amarga e cortante. O chão abaixo dela parecia instável, e a revelação a atordoou. Surpresa, minha querida. Você achou que foi Luzia quem lhe escondeu a verdade? Na verdade, ela estava tentando proteger você de mim. Seu pai avançou, e Clara notou o olhar cúmplice dos encapuzados. Eles estavam ali para algo sombrio e inegável. Parou. As palavras dele penetraram em sua mente como veneno. Clara mal conseguia respirar. Luzia estava tentando salvar Clara dele. Mas o que exatamente ele queria? Por que estava ali? Ela queria que você seguisse o caminho que eu tracei. Mas a escolha, Clara, a escolha sempre foi sua. O tom dele era sedutor, quase como uma canção suave. Mas havia um veneno escondido. Clara podia sentir. Você é a chave, Clara. Luzia enganou, mas eu nunca menti. A raiva subiu como uma onda. Clara queria gritar, mas a voz falhou. As vozes ao redor começaram a murmurar, e a sala ficou mais fria. Nesse momento, um deles avançou. Seu capuz escorregou, revelando o rosto familiar. Era o melhor amigo de Clara, Tiago. Um choque a atravessou. Tiago, o que você está fazendo aqui? Ele sorriu de forma estranha, e aquilo queimou como ácido em seu peito. Desculpe, Clara. A verdade está mais perto do que você pensa. Ele se virou para o pai dela. A escolha é dela agora. Clara olhou para cada um deles, uma sensação de traição pulsando pela sua mente. Luzia se movia como se quisesse criar uma barreira entre Clara e a verdade obscura. O caos começou a dominar o espaço. Os encapuzados dançavam ao redor. Um ritual poderoso e terrível se formando. Eu não sou o que você pensa que sou, Clara gritou, tentando romper os laços que aprendiam a essa nova narrativa, mas era tarde demais. Algo começou a se agitar dentro dela, uma energia que ela nunca soubera que possuía. O colar pulsava com um brilho ameaçador. Com a intensidade do que estava frente a ela, Clara se lançou para fora, como uma flecha em direção ao pai. E no instante em que suas mãos tocaram o peito dele, uma explosão de luz iluminou todo o lugar, revelando as verdades mais sombrias. Ela viu Luzia, Tiago e o homem ao mesmo tempo, suas essências entrelaçando-se, sombras e luz numa dança caótica. Clara percebeu que as verdades não eram o que pareciam. Cada um tinha sua própria agenda. E no centro disso tudo havia um poder que clamava por libertação. Mas antes que pudesse compreender, a luz a engoliu, e quando a escuridão se dissipou, Clara se viu sozinha em um campo aberto, as memórias se desmanchando. Sua vida como conhecia tinha sido um labirinto feito de mentiras. O que era real agora? Quais segredos ainda estavam escondidos? E quem era ela em um mundo onde todos pareciam ter uma agenda própria? Não havia respostas, apenas mais perguntas. E ao longe, uma sombra começava a se formar novamente. Clara estava paralisada, o olhar fixo na porta iluminada. Luzia, a mulher que sempre havia considerado sua mãe, havia se transformado em alguém completamente diferente.
A tensão no ar era palpável, quase elétrica. O peso das revelações a esmagava. Mas havia algo mais. Algo que começava a se desenrolar como uma sombra à beira de um abismo. Clara! Luzia gritou, a voz misturando desespero e urgência. Você não pode confiar. Mas a intensidade na expressão dela parecia menos. De uma súplica genuína e mais como uma advertência. O coração de Clara batia forte. Naquele instante, tudo estava em jogo. A luz da porta começou a se intensificar. Clara sentiu uma força poderosa a puxar, como se o próprio espaço estivesse vibrando com energia. Luzia olhou para ela, os olhos grandes e desesperados. E então, sem aviso, um grito cortou o ar, tão agudo que parecia perfurar a realidade. Era como se o próprio mundo estivesse escondendo algo sombrio. A porta se fechou abruptamente e a luz se extinguiu. Clara piscou na escuridão, a respiração acelerada. O silêncio era opressivo, até que, de repente, o barulho de risadas ecoou ao redor. As sombras dançavam nas paredes, e Clara percebeu que não estava mais sozinha. Um grupo de figuras encapuzadas entrou, seus rostos escondidos, e elas pareciam mais numerosas do que antes. Mas em meio a elas havia uma presença familiar. Uma figura conhecida surgia lentamente das sombras. Clara cerrou os punhos, sentindo o coração afundar. O homem que sempre a ameaçava estava ali, mas desta vez, ao seu lado, havia uma terceira pessoa, seu pai. Ele a encarava com um sorriso sombrio. Como você pôde, pai? A voz de Clara saiu amarga e cortante. O chão abaixo dela parecia instável e a revelação a atordoou. Surpresa, minha querida. Você achou que foi Luzia quem lhe escondeu a verdade? Na verdade, ela estava tentando proteger você de mim. Seu pai avançou e Clara notou o olhar cúmplice dos encapuzados. Eles estavam ali para algo sombrio e inegável. Um frio imenso tomou conta, fazendo-a tremer. Você não pode estar falando sério. Clara gritou, a raiva e o medo se entrelaçando. Luzia me protegeu por toda a vida. Como você pode estar ao lado de pessoas assim? O homem riu, um riso frio e cínico. Ela fez o que pôde até agora, mas chegou a hora de você entender que a realidade é bem mais complexa do que imagina. Luzia, em sua proteção, lhe manteve afastada do seu verdadeiro eu. Tiago, seu melhor amigo, apareceu em meio aos encapuzados. O que ele estava fazendo ali? A expressão no rosto de Tiago era um misto de pena e determinação. Clara, não é o que você pensa. Luzia sempre foi a chave. Mas agora você precisa escolher de que lado pretende estar. A pressão aumentava. Clara viu Luzia tentando se mover, mas algo a mantinha presa. Clara, não ouça! Luzia implorou, mas a voz dela estava cheia de um desespero palpável. Isso é uma armadilha! Chega, Luzia! O pai de Clara berrou e a sala pulsou com uma onda de tensão. Você precisa decidir, Clara. A escolha é sua. A antiga linhagem que você carrega é poderosa, talvez a mais poderosa de todas. Você pode se juntar a nós, Clara.
Uma parte de uma linhagem que foi escondida por séculos. O seu poder não é apenas uma escolha, é seu destino. E Luzia está apenas tentando impedir você de aceitá-lo. O chão sob Clara parecia se abrir. Os ecos das risadas e murmúrios infelizes das figuras encapuzadas preenchiam o espaço. E nesse turbilhão de emoções, uma luz ofuscante surgiu do colar que ela segurava em mãos. Era quase como se uma corda invisível a conectasse a todos ali, mas a dor era intensa e real. Então, em um instante inesperado, Luzia desapareceu da vista de Clara. E a sala se encheu de um silêncio mortal, a energia no ar espessa como neblina. Todos os olhos estavam fixos em sua direção, esperando uma reação. O que ela escolheria? Com a tensão acumulada, Clara se viu no centro de um jogo muito maior do que poderia imaginar. E no auge da incerteza, uma explosão de luz irrompeu, lançando sombras impotas às direções. Clara teve um vislumbre fugaz de Luzia, mas algo dentro dela havia mudado. Agora ela estava diante de uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de todos ao seu redor. Clara! A voz de Luzia ecoou, mas estava longe. A luz estava se intensificando, e Clara percebeu que poderia ser a única a detê-la. O que mais ela estava se preparando para encontrar? E o que realmente significava ser parte desta linhagem? O destino estava bem diante dela, e ela hesitou. O que aconteceria se ela tomasse a decisão errada? No fundo, a única coisa que Clara sabia era que nada seria como antes. O mundo à sua volta pulsava, e ela se sentiu à beira de um precipício sem fim, sem saber se conseguiria pular ou se quedaria ao chão, ilegal e indesejada. Clara estava em uma encruzilhada. O brilho do colar ofuscava tudo e, ao mesmo tempo, o choque das revelações a deixava perdida. Luzia, sua madrasta, que sempre foi uma fonte de conforto, agora parecia um enigma. E seu pai, aquele que pensava ter perdido, estava diante dela, cercado por figuras encapuzadas que pulsavam com uma energia sinistra. O peso da escolha apertava seu coração como uma argola em volta do peito. Clara, escolha um lado. O homem, seu pai, gritou. O eco do seu comando reverberou nas paredes, pesado e opressivo. Se precisa decidir quem realmente é. As palavras ressoaram como um tambor em sua mente. Luzia estava tentando proteger Clara, mas dela mesma. A tensão era palpável e o ar estava cortante. O passado de Clara se descortinava diante dela em imagens fragmentadas. Os risos da infância, os momentos felizes, agora eclipse um castelo de cartas. A luz pulsante do colar então disparou, envolveu-a, e num impulso Clara decidiu. Eu escolho meu caminho. Sua voz era um grito, uma declaração de independência. E assim, em um movimento rápido, Clara ergueu o colar. E como uma onda de choque, uma luz intensa irrompeu da sua essência. Era como se uma tempestade tivesse sido desatada. As figuras encapuzadas recuaram, perplexas com a força repentina que emanava dela.
A luz de Clara era uma mistura de força e vulnerabilidade, iluminando o rosto de cada um deles. Luzia lutava para escapar das garras que a prendiam, mas seus olhos se iluminavam quando encontravam os de Clara. Clara, você é mais forte do que imagina. Acredite em você mesma. Luzia gritou, sua voz cheia de novo vigor. O encorajamento a impulsionava e Clara sentiu a energia dela fluir através de si. O pai agora parecia uma sombra. Ele gritou, mas sua voz estava se desfazendo na luz. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que está se envolvendo. O desespero na sua voz era inegável. Clara olhou para Luzia e um entendimento se formou. Você sempre quis proteger. E é assim que eu também. A vida estava se dissipando e Clara sentia como se fizesse parte de algo maior, mais profundo. E quando tudo se estabilizou, Luzia estava em pé ao seu lado. O relacionamento delas, agora mais forte, brilha como o colar que ainda pulsava em sua mão. Clara sorriu, aliviada, sabendo que a luta não acabara, mas finalmente poderia ser dela. Obrigada, Luzia. Agora vamos descobrir o que o futuro nos reserva. Clara disse, a voz forte, mas cheia de esperança. Luzia acenou com a cabeça. Um sorriso de orgulho iluminando seu rosto. Elas estavam juntas, mais do que como mãe e filha, como aliadas. Mas ao olharem para o horizonte, uma sombra enorme se formava à distância. Clara reconheceu. A jornada estava longe de terminar. Sabia que havia mais segredos a desvendar e desafios a enfrentar. O futuro era um mistério e ela estava pronta para enfrentá-lo. E vocês, leitores, o que acharam dessa jornada cheia de reviravoltas? Agora é sua vez de entrar em ação e não deixar que essa história acabe aqui. Você precisa se inscrever agora para garantir que não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Esta é a hora de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar aqui. Vamos juntos desvendar muitos mistérios pela frente.